Quando eu conheci a minha varoa, eu tava desempregado. Tinha quantos anos? Eu tinha Você tem 31 hoje? 19, 20, 21, 20 para 21. Eu tinha saído da Electrolux, tinha trabalhado no mercado, e nesse mercado eu tinha trabalhado tão bem que a mulher queria me levar a gerente, só que não deu porque ela faliu. Daí, eu tava namorando a minha esposa hoje, minha digníssima, na época, e pela primeira vez eu comecei a enfrentar o deserto do desemprego. Eu sempre, dos meus 16 anos, eu sempre fui trabalhador, assim, de trabalhar registrado, né? Trabalhei 1 ano e 3 meses na Electrolux, conhece a Electrolux ali? A empresa de... No Abrituba? É lá mesmo. Daí eu saí de lá e fui trabalhar no mercado, não deu certo, fiquei 1 ano e pouco. Daí, de repente, irmão, fechou tudo as portas. Eu fiz teste por 2 vezes na Renault, gabaritei a prova teórica, tirei 100 e não me chamaram. Não sei se eu reprovei na prova prática, mas enfim, fiquei 3 anos desempregado. Justo no momento que eu mais precisava, tinha sonho de casar na igreja, fazer cerimônia, não tive esse privilégio. Passei uma luta, irmão, uma luta, porque toda vez que vai chegar uma vitória na nossa vida, a gente vai ter que passar por um deserto. É uma provação. Só pode. Aí, enfim, namorei por 2 anos e noivei por mais 1, deu 3 anos certinho. Na luta, na prova, desempregado. E eu tentava, fazia cursinho ali, cursinho lá, e meu currículo não era ruim não, tá? Ensino médio completo, curso técnico, eu tinha outros cursos que eu fiz, já tinha experiência, né? Em multinacional. Só que fechou as portas. Chegou um certo dia que eu... E Deus usava, né, as mulheres, as missionárias, né? Pra dizer que eu não ia trabalhar mais pro homem. Mas eu sofri. Enfim, passou 3 anos. A minha esposa, na época minha noiva, tava sofrendo também porque a gente queria casar. Os pais estavam na prova, os pais dela separou, a mãe dela foi morar longe. Aí eu pensei, pronto, acabou meu noivado. Isso significa que não é pra gente ficar junto, porque está dando tudo, mas tudo errado. Aí quando a minha mãe soube que a gente estava prestes a ter que terminar, porque eu não tinha condição nenhuma de visitar ela longe. Minha mãe falou bem assim, por que vocês não casam e vêm morar aqui? Porque na casa da minha mãe ali é uma casa bem grandona, é um sobradão, tem bastante espaço. E eu, obviamente, na hora pensei assim, não... Como que um rapaz desempregado vai casar? Né? Aí, a gente, com a palavra na boca pra falar não, o meu irmão acaba de chegar de um bico que ele fez, sentou na mesa e falou, puxou tudo que ele ganhou, R$400, e falou, eu pago o cartório. E a gente olhou aquilo assim, e eu, na luta pra falar, não, gente, vocês estão malucos, não. A gente não conseguiu, nem eu e nem ela. Porque qualquer um dos dois podia falar, não dá, a gente não tá trabalhando, morar aqui com esses negócios não dá certo. Só que a gente não, tenho certeza, Deus não deixou a gente falar não, porque ali se iniciava uma grande história. E a gente não conseguiu, a boca travou, a gente não disse não, aceitamos, casamos só no cartório, desempregado, Maico. Meu Deus. Nossa. Desempregado. Só que eu já tinha umas sementes na internet, já. Tinha umas Esses 3 anos que você tava atrás, você foi fazendo uns trabalhozinhos. Eu já tinha algumas páginas ali com 100 mil seguidores. E eu via futuro naquilo. Deus me deu uma visão... Deus sempre me deu uma lente visionária, sabe? E eu sentia que dali ia sair algo grande. Então, no fundo, eu tinha uma coisa boa fluindo dentro de mim. E aí a gente casou, fomos morar. A mãe dela tava sofrendo muito. Depois ela vendeu a casa no Tatuquara, foi morar lá na praia, fez um mau negócio lá, quase levou um golpe. Em 3 meses de casado, minha esposa começa a entrar em depressão, porque o cordão umbilical ainda não tinha sido cortado, aquela coisa, menina nova com 18 anos, né? A casa com um cara sem estar trabalhando, o pai em cima, a mãe, os pais... Imagine a cabeça, o campo emocional dela.
Meu Deus. Mas só que eu sempre falava, Maico, assim, pra todo mundo à minha volta. Quando alguém... Escuta isso que eu vou falar. Você que tá assistindo a gente. Quando um casal decide servir ao Senhor, mesmo com poucas forças, tá? Você que tá com pouca força aí, tá se identificando com o que eu tô falando. Quando o casal decide servir ao Senhor e se unir com o propósito de realmente servir ao Senhor Jesus, irmão, Deus, ele arrebenta uma porta, no nada, numa parede, aonde for, ele abre uma porta para abençoar, porque o casamento é sagrado para Deus. E eu falava isso para minha esposa sem medo de errar. Eu falava, olha para alguns amigos meus, eles não tinham nada, eles casaram. Deus foi, deu casa, deu emprego, deu trabalho, Deus deu tudo. E eu falava pra ela, o dia que a gente casar, Deus vai abrir uma porta tão linda na nossa vida que você vai ver. Dito e feito, em 3 meses, eu recebi um pagamento do nada na internet de R$5.000. Ela tava chorando dentro do quarto no dia do aniversário dela, porque a mãe tinha ido lá pra praia, né? Morar lá. Ela tava arrasada. E eu abri a porta do quarto, quando eu olhei assim, era dólar, converteu pra real. Eu não tava acreditando. Falei, não, eu só acredito se pingar na minha conta. Pingou, Michael, R$5.000 na minha conta, no Bradesco. Aí eu abri a porta... Isso em 2019? Isso foi em 2000 Não, foi menos, né? Foi lá por 2020, por aí. Aí eu abri a porta do quarto, ela chorando, no aniversário dela. Falei, você quer um presente hoje? Presente de aniversário? Olha isso aqui. Peguei o celular, abri a... Ela olhou assim, falei, eu não falei pra você que Deus ia abrir uma porta? Nossa. Tremendo, não é? Ela olhou assim, enxugou as lágrimas na hora. E eu falei, amor, Deus está mudando a nossa história a partir de hoje. Dali pra frente, irmão, a gente subiu igual foguete na vida. E a pandemia, nesse aspecto, pra você foi muito bom também, né? Foi, nossa, foi na pandemia. Meu Deus, que vergonha. Falei, isso é até bom, até é feio falar isso, que a pandemia foi bom, mas... Né? Até é feio falar pelo fato do que aconteceu, infelizmente. Teve suas vantagens. Ela te favoreceu porque as pessoas estavam em casa com lockdown. Isso, pronto, exatamente. Corrigindo aqui, Deus me livre. Tá? Não que foi bom, mas teve as suas vantagens pra quem fez coisas boas. Por exemplo, os podcasts, a gente hoje tá aqui porque começou em 2019, 2020, principalmente com o Flow, e teve a ascensão ali na pandemia, por causa que o povo tava em casa, entediado, vai fazer o quê? E era isso que eles falavam pra mim, porque os meus vídeos era refúgio pra eles na pandemia. O povo não podia sair, o povo ficava doido dentro de casa, angustiado, depressivo. Eles colocavam vídeo de Henrique Samuel pra assistir na TV, no celular, no YouTube. E eu nunca me esqueço, muitas pessoas falaram pra mim, seus vídeos foram um refúgio, irmão, pra mim. Foram um refúgio. Glória a Deus. Então, assim, foi extraordinário. E por isso que hoje nós estamos aí, né, convictos de que a missão que Deus colocou na nossa mão está ordenada pelos céus. Não estamos emocionados, não estamos trilhando um caminho que não era nosso, metendo a cara onde não era pra gente, porque eu relutei muito pra chegar no ministério pastorado, pra aceitar, porque as pessoas tendem a amedrontar um pouco, né? Porque o fardo do pastor, ele é pesado. Deus me livre. Mas, irmão, se Deus confiou isso pra você, ele vai cuidar. Ele tem... É porque ele quer fazer coisas ainda maiores, né? Então eu não temi, porque antes mesmo de eu chegar aqui, eu já tratei de milhões de almas. Mesmo sem saber. Mesmo sem saber. As pessoas me chamam de pastor há muito, muito tempo. Eu só não era consagrado por pastores, por uma igreja, um ministério. O óleo na cabeça, né? Não era. E quando eu cheguei no ministério ali, irmão, a gente tem tanta coisa pra fazer no reino, que o pastor olhou pra mim e falou assim, não, você é um pastor? Eu falei, não, pastor, não sou, você é pastor. E foi, irmão. Teu pastor foi. Ali. Aí sabe como foi a confirmação? Eu vou falar pra você de volta aqui, acho que a gente falou isso no off. Um dia, a gente foi lá pra Cascavel, minha sogra foi pregar num congresso, levei ela, chegamos lá, ela pregou, foi uma benção. Aí a gente tava indo embora, a missionária saiu, veio ao meu encontro e falou assim, na porta do carro, irmão, lá na tua cidade tem um povo te esperando e você vai ser pastor de uma igreja. Na hora eu falei, não sei que igreja, porque eu não vou abrir uma igreja, eu não vou sair por aí pastoreando nada, não. Não me sinto preparado, como, né, a maioria dos ministérios
acredito que acontece, assim, a gente fica se invalidando, né? Ah, não tô preparado ainda. Natural nosso. Irmão, vai uma palavra pra você nunca vai estar preparado. Pega, tá? Pode pegar. Se você tivesse preparado, daí a coisa estraga. O ego inflama, a glória vai pra ti. Deus gosta de usar os despreparados mesmo, ele prepara. Porque ele preparando, flui do jeito dele. Ok, daí, beleza, passou 2 anos. Nesses 2 anos, me chamaram pra ajudar esse ministério que hoje nós estamos, o Pérola de Deus. Irmão, não tinha ninguém pra ajudar o ministério. A gente chamava, se humilhava. Irmão, vem ajudar. Pastor, não quer vir aqui ajudar a gente, pastorear? Ninguém, irmão, acreditava no ministério. A gente até tentava ofertar. Irmão, você... Não quer, não sei o quê. Eu falei, não tem jeito, o negócio é com a gente mesmo. E eu comecei a orar. Eu fiz uma campanha no início do ano de 40 dias, irmão, pra orar por tudo na minha vida. Pra consagrar mais uma vez. Porque a gente nunca pode estacionar ou se acomodar, né? E eu tava sentindo falta de algo maluco, fora do normal. Entrei numa campanha sozinho. Fui sozinho orar. E falei pra Deus, Deus, se não for o Senhor, pode arrancar tudo. Não quero fazer algo que não seja da sua vontade. Eu quero estar totalmente alinhado com a sua vontade. Manda um pastor pra aquela igreja. A gente tá lá metendo tijolo, reformando a igreja, fazendo acabamento. Só te cortando um pouquinho, você foi lá para congregar. Eu fui para congregar e para ajudar, porque a igreja, ela não estava tendo culto, só célula, e o pastorzinho aposentado, doente, terminando a igreja, né? Nessa igreja a gente doou várias coisas, né? Em questão de materiais para ajudar. E aí eles estavam tentando pedir ajuda para várias pessoas. E eu congreguei com eles há 15 anos atrás. Meu ministério começou na garagem deles. Foi ali que eu conheci esse casal abençoado. Pastor Chico está em Santo Antônio, missionária Deus, que Deus abençoe vocês, que os use tremendamente lá, mais uma vez. É casal que eu aprendi a ser crente. Casal que eu vi pregar um verdadeiro evangelho, irmão. E deu uma outra hora, eu falo mais deles. Daí, pediram a minha ajuda. Eu falei pra minha esposa, vamos lá, amor, vamos ajudar, porque eu conheço a Adel, conheço essa missionária. Eles servem a Deus pra valer, né? Eu falei, não, vale a pena ajudar. Eles oraram muito. Ela foi uma das mulheres que Deus usou pra dizer que eu não ia trabalhar pro homem. Honraram muito a minha vida, irmão. Demais, você não tem noção da história que existe ali com eles. Eu creio. Aí a gente foi pra ajudar. E nisso a gente tava fazendo tudo ali. Tava fazendo tudo. Dirigindo culto, orando, fazendo visita, construindo a igreja. Tipo trabalhando pra valer, entendeu? Limpando o chão, comprando mais material, pagando pedreiro. E ele falava pra mim, irmão, é você, o pastor da igreja. Eu falei, não, pastor, não é. Você já fazia uma certa forma para ser o trabalho pastoral. Aí ele falou assim pra mim, irmão, eu quero consagrar você, Samuel, a pastor. Daí eu falei, tá bom, pastor, mas então eu vou me preparar. Minha esposa tem que aceitar, minha casa tem que estar em ordem, tem que estar de acordo. Falei, se minha esposa não sentir, eu não vou aceitar. E a gente ficou por 1 ano e meio assim. Só que minha esposa pegou um amor pela igreja. Eu cheguei a falar que eu ia sair. Falei, não vou, não vai dar. Eu vou sair, acho que não é o tempo pra isso, acho que a gente tá meio emocionado. Não, Deus colocou amor no coração da minha esposa, tudo se alinhou.